Conforme requerimento apresentado pela representante da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Brusque, AMA de Brusque, concedemos espaço na tribuna livre nesta sessão para receber a presidente da associação, a senhora Guédria Motto. Para tanto, convido o vereador David Júnior e Marcos Dachon para conduzir a presidente Guédria até a tribuna. Concedemos à presidente Guédria Motto prazo de até 15 minutos para uso da tribuna. Com a palavra, a senhora Guédria Motto. Boa tarde. Em nome do presidente, senhor Ivan Martins, eu cumprimento os demais vereadores dessa casa, a imprensa, a comunidade aqui presente, meus amigos autistas. Eu agradeço a oportunidade que vocês abriram para estar explanando sobre o autismo e também sobre a trajetória que a AMA Brusque faz aqui na cidade. Eu sou a Guédria, sou jornalista e estou hoje como presidente da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Brusque e região. A nossa cidade, ela contempla também as pessoas com autismo de Guabiruba e de Botuverá. Vamos ao autismo. Autismo não é doença, autismo não é síndrome. Autismo é apenas um transtorno de desenvolvimento. Ele apresenta 3 níveis: leve, moderado e severo. E a base do autismo, apesar dele se manifestar de uma forma muito diferente de criança para criança, mas a base dele sempre vai comprometer áreas da comunicação, da interação social. E a pessoa, a criança, pode apresentar comportamentos repetitivos, que são as estereotipias, ou então interesses restritos. Talvez ela não se movimente, não faça os stings, mas ela sabe tudo sobre dinossauro, né? Então, a gente precisa realmente aprender um pouco mais sobre o que é o autismo. E esses sinais, eles estão presentes desde a primeira infância. O autismo não tem cura, até porque não é uma doença. Então, uma criança nasce com autismo, ela vai caminhar a vida dela inteira com autismo. Mas ele tem jeito, a partir principalmente da intervenção precoce. É decisivo que pediatra, que a escola, que a própria família comece a entender desenvolvimento infantil para identificar uma criança, sinais de autismo já muito recente, né, logo nos primeiros meses, ou pelo menos até o 3º ano de vida da criança, para que daí ela comece a ter uma intervenção correta. Uma intervenção que ela não é complicada, ela é simples, através de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional com integração sensorial, de psicopedagogo, mas essa interação, ela precisa ser permanente. Hoje as pesquisas nos mostram que faz muita diferença quando uma criança recebe a intervenção em pelo menos 20 horas semanais, né? Então, eu posso falar para vocês que, apesar da minha formação de jornalista, eu decidi buscar mais conhecimento sobre autismo porque eu tenho 2 filhos que são autistas, um de 3 e outro de 6 anos, e no final do ano passado eu recebi o meu diagnóstico, eu também faço parte do espectro autista. E por puro interesse, no ano passado inteiro, eu fiz uma especialização sobre autismo, mesmo não sendo a minha área. Então, eu posso falar para vocês o quanto que a intervenção precoce é decisiva na saúde e na qualidade de vida que essa criança vai ter no futuro, na autonomia dela, no acesso ao mercado de trabalho para conseguir uma universidade. E mais do que aprender na teoria, eu tenho esse conhecimento prático, porque eu já vi isso 2 vezes acontecer na minha família. A criança, a partir de uma intervenção correta, então, com 2 anos ela tem um autismo severo, ou então moderado com sinais de severo, ela é estimulada dentro da terapia e aí ela alcança um nível leve. Meu sobrinho Gabriel, hoje ele tem 15 anos, ele recebeu o laudo em 2005. E ele recebeu o laudo naquela época, quando era difícil a gente ver autistas,
porque o autismo dele era muito característico. Ele era realmente uma criança que se batia, que parou de falar aos 2 anos. Hoje o Gabriel ele tem 15 anos. Ele estuda Química no Instituto Federal Catarinense. Ele é palestrante. E vocês sabem por que isso aconteceu? Porque ele foi estimulado pela família. A mãe dele parou de trabalhar, aprendeu como estimular a criança, ele ia na APAE, e por isso hoje esse menino, hoje ele tem 15 anos, daqui a pouco ele vai estar trabalhando. Mas e se ele não tivesse sido estimulado? Eu vi a segunda vez dentro da minha casa com meu filho, né? Com 2 anos, um autismo lá vai, moderado com sinais de severo. Hoje ele tem 6 anos, ele está com autismo leve. O autismo, ele tem isso, ele não é uma condição fim, é diferente de uma doença, né? Ele é uma condição meio, então a criança ela entra com um diagnóstico talvez ruim, mais severo, mas com a estimulação ela consegue caminhar e chegar aos níveis mais leves. E por que eu estou enfatizando isso para vocês? Porque hoje, em Brusque, a única entidade que atende gratuitamente as crianças com autismo é a APAE. É a única. Nós não temos mais nenhum serviço de saúde pública que trabalhe com autismo. Se a gente vai para Itajaí, lá existem 6, 7 entidades que fazem esse acolhimento, né? Para outros municípios também, outras entidades. Em Brusque, nós só temos a APAE, que faz um trabalho muito bom. Graças a Deus que nós temos a APAE. É lá que os meus filhos também se desenvolveram. O meu caçula ainda está na APAE. Mas a APAE não dá conta de atender todas as crianças autistas que existem na nossa cidade. E isso talvez vocês não saibam, mas é muito importante. Aos 6 anos, a criança com autismo na APAE, ela só permanece se ela tem um autismo severo, com alguma deficiência intelectual associada, ou um autismo moderado com baixa funcionalidade. Eu estou querendo dizer para vocês que as crianças com autismo, que têm apenas um autismo moderado ou um autismo leve, que de leve nunca tem nada, essas crianças, aos 6 anos, elas ficam sem atendimento nenhum em Brusque. Gratuito, vocês sabiam disso? Sabia não. O meu filho ele tem autismo leve, aos 6 anos não tem mais APAE para ele. E o que acontece aos 6 anos? Aos 6 anos, a criança está entrando no 1º ano da escola. Vereador Zancanaro, que já trabalhou na educação. E aí o que acontece? Essa criança ela está precisando de apoio e de suporte na escola. E levam ela para a escola e não fazem nada. E ela não tem mais um reforço de psicopedagoga e nem nada. Então ela para de ser estimulada. E aí quando me disseram, Guedra, vamos assumir a AMA Brusque? Aí entra a nossa história. A AMA Brusque ela foi fundada há 6 anos no município. E o objetivo dela é formar e informar as pessoas sobre autismo, né? Porque o que nos move, naturalmente, são muito mais perguntas do que respostas. Nesse momento, no mundo inteiro, há cientistas estudando o autismo. E é por isso que a AMA tem esse compromisso de levar informação para as famílias, para os professores, para os médicos, para quem quiser. A gente fala sobre autismo. E aí, quando me expuseram, vamos trabalhar na presidência da entidade, eu quis entender o que eu estava assumindo. Hoje nós temos um grupo da AMA Brusque com mais de 200 famílias. Todas elas têm pelo menos um filho com autismo. E nós fizemos uma pesquisa. E nós descobrimos que 80% das nossas crianças estão sem terapia. Num grupo de 200 crianças, 80% estão sem terapia. Elas já ultrapassaram a marca dos 6 anos, não há nenhum tipo de estimulação gratuita em Brusque para elas, e terapia custa caro. Só quem tem uma criança que precisa de terapia sabe o quanto custa, né? Para vocês terem uma ideia, um investimento na semana de 45 minutos para um único filho meu custa R$300 por mês. É 45 minutos na semana, que por mês me custa R$300. E para desenvolver uma criança, dentro das pesquisas que a gente tem, é necessário uma intervenção de no mínimo 20 horas, levando em consideração que de tarde ela tem escola. Então é uma gotinha no oceano que custa R$300. A gente precisava fazer alguma coisa. Desde outubro eu tenho me manifestado, tenho entrado em contato com várias pessoas, com várias entidades, encaminhei um pedido para o deputado Jean sobre que vocês iriam devolver um valor, né, para a prefeitura. Não tem como passar para a AMA, porque hoje a AMA recebe 0. Todas as entidades recebem algum valor público. Nós recebemos
Zero. O único valor que nós temos em caixa é do nosso pedágio, que foi realizado pela primeira vez no ano passado e teve o valor de R$30 mil. Então, o que eu fiz? Gente, não pode incomodar, só me incomodar. Saber que 80% dessas crianças, que daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho, saber que elas não estão tendo a oportunidade de se desenvolver corretamente. Isso não pode só me incomodar, não é possível. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, porque isso deve incomodar todos nós. São crianças que não estão tendo a oportunidade de acessar uma vida com qualidade de vida, que lá no futuro vão ter menos dependência do Bolsa Família, de pensão, de BPC, vão estar com emprego, vão estar com uma universidade, mas isso é decisivo a partir da intervenção precoce. O que nós vamos fazer? Poxa, até hoje eu não consegui passar do chefe de gabinete para conversar com o nosso vice-prefeito Arivec. Na semana passada, eu estive lá em Florianópolis e eu falei pessoalmente com o presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, o senhor Rubens Feijó. Também conversei com o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência na Alesc, o deputado Vicente Caro Preso. No ano passado ainda, assim, de uma semana para outra, o doutor Edemar me recebeu, falou sobre o edital que eles vão abrir. O prefeito de Guabiruba, Matias Kohler, muito solidário, entendeu perfeitamente o que a gente está falando e da nossa necessidade. Em uma semana ele me recebeu. E aqui, desde outubro, eu não consigo passar do chefe do gabinete, né? A AMA de Balneário Camboriú, ela opera com R$780 mil por ano. Essa é a receita da AMA de Balneário Camboriú. A AMA de Itajaí, ela só existe há 2 anos. Eles firmaram com o poder público, e olha que lá em Itajaí tem várias entidades que trabalham com autismo, tá? Não é só pai, tem pelo menos umas 4 ou 5, mas a AMA firmou com o poder público de Itajaí um chamamento público para 6 meses de trabalho, e no final do ano recebeu um terreno para a construção da sua sede. Então, eu estou aqui hoje para expor, né, nessa Casa do Povo, para expor para vocês, vereadores, a nossa situação, porque nós também queremos trabalhar. No nosso apelo público, porque eu fiz isso, olha, o que existe de real nisso, né? Então vamos ver as pessoas que podem ser voluntárias. E aí eu fiz um pedido para fonoaudióloga, psicóloga, olha só, eu que sou jornalista, que tenho meu trabalho, eu vou publicamente, através das minhas mídias, implorar se alguém tem um horário para atender as nossas crianças, porque elas precisam, e isso me causa muita tristeza. E aí a gente conseguiu 7 voluntários. É um grupo que não para de crescer, né? Ok, eu vou tirar uma tarde minha de psicóloga para atender as crianças da AMA, não deveria ser assim, mas elas tiram. Mas hoje a sede da AMA é num espaço de 20 metros quadrados, lá no bairro Guarani. Então não tem condição nenhuma da gente prestar esse atendimento no lugar, naquele local. Então a gente caminhou um pedido para o Davis, né, pedindo ao menos um valor de aluguel, porque com R$30 mil eu não consigo pagar aluguel e mais, no mínimo, uma psicopedagoga e uma psicóloga para atender as nossas crianças, né? Com R$30 mil eu não consigo fazer tudo. Então, a gente precisa, de alguma forma, avançar nesse sentido. Só para finalizar, hoje, autistas, né, é uma pesquisa que existe e é uma pesquisa correta, aceita no mundo todo. O nosso índice é de 1 a cada 59 pessoas. Já existem pesquisas que estão sendo formatadas, também nos Estados Unidos, que fala que a incidência de autismo é para 1 a cada 40 pessoas. E a gente já começa a ouvir num futuro, não tão distante, 1 para 1. Eu falo para vocês porque eu faço um trabalho gratuito de voluntariado com palestras nas escolas sobre autismo. Eu já tive em salas com 40 crianças, 4 tinham autismo. Então, assim, hoje está dentro da minha casa, está dentro da nossa casa, várias pessoas aí na plateia, mas daqui a 10 anos vai estar dentro da casa de vocês. Não tem volta, e é bom que Brusque comece a encontrar o seu caminho, em termos de desenvolvimento das crianças com autismo. É isso, muito obrigada. Quero agradecer a senhora Guédria, né, por ter comparecido aqui e, mais uma vez, falar à Câmara de Vereadores, aos vereadores, aos representantes da população,
né, a situação da AMA. Realmente é uma situação crítica, nós entendemos isso, e, na realidade, nós vamos propor aí uma reunião entre os vereadores, né, para nós tomarmos aí, darmos um encaminhamento junto ao Executivo, para ver se nós conseguimos aí, na verdade, ajudar a AMA. Nós sabemos da luta voluntária de vocês, de outras pessoas que também fazem parte da AMA, e de pessoas que não fazem parte da diretoria, mas também são pessoas imbuídas do propósito, né, de ajudar essa questão. Nós sabemos disso, sabemos que não é uma doença e que também vai ter que conviver com isso, e que amanhã vai bater na nossa casa também, nós sabemos disso, né? Vamos propor uma reunião, né, em breve, para nós nos direcionarmos ao Executivo e buscar junto ao Executivo, talvez, né, uma solução para o problema de vocês. Agradeço a sua participação. Obrigada. Nós suspendemos por 5 minutos a reunião para as despedidas.